Vamos entrar agora no módulo de câncer de próstata sobre qualidade de vida. Convido aqui o moderador, Dr. Augusto Modesto, que já foi apresentado, mestrado no AC Camargo, coordenador do Serviço de Urologia do Aristides Maltese, que é o Hospital Oncológico da Bahia. Debatedores, Carolina Barreto, da Bahia, que ela tem especialização em fisioterapia pélvica, especialização em fisioterapia uroginecológica na Unifesp. Dr. George Deprat, que é urologista pós-graduado em sexologia clínica e psicoterapia analítica, professor de pós-graduação do Instituto Jungiano da Bahia. Doutora Carmita Abdo, que vai participar online, de lá de São Paulo. Ela é psiquiatra, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, coordenadora do Programa de Estudos Sexualidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Dr. Felipe Amoedo, que é daqui da Bahia, residência médica em cirurgia geral e urologista lá na USP, pós-graduação em cirurgia robótica no Hospital Albert Einstein, e ele tem uma formação complementar em medicina sexual e urologia lá da USP. Dr. Luiz Otávio Torres, de Minas Gerais, secretário-geral da SBU, presidente eleito da SBU, diretor de Relações Internacionais da SBU, e o ex-presidente da International Society for Sexual Medicine. E Dr. Marcelo Cerqueira, urologista, coordenador do serviço do Hospital do Aeroporto da Rede Dó. E, por último, Dr. Luiz Gustavo Morato, que ele vai participar online lá de São Paulo também. Professor adjunto e chefe da disciplina de Urologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, chefe do Serviço de Uroginecologia da Maternidade Cachoeirinha e membro clínico urológico do Hospital Ipiranga. Bom dia a todos. Continuando aqui a mesa, essa mesa é uma mesa diferente. Antigamente a gente não falava disso, mas de anos para cá a gente começou a dar essa relevância. Antigamente o paciente com câncer era estigmatizado e não se pensava em qualidade de vida. E de anos para cá a gente, além da cura, a gente tem o objetivo de deixar esse paciente potente, continente, bem psicologicamente, do seu ponto de vista biopsicossocial. Então, é uma mesa diferente, a gente vai ter um pouco mais de tempo, serão discussões mais subjetivas, mas, para ilustrar, eu trouxe um caso aqui, eu queria mostrar os slides, por favor, para a gente iniciar. Vamos lá. Esse caso é um RJO, a data do diagnóstico 2017, né? Um paciente jovem, 55 anos, raça branca. Ele já chegou com um PSA de 7,6, uma densidade 0,12, sem queixas urinárias. Era um paciente que, apesar de ser um paciente SUS, ele era um empresário ativo sexualmente, relações sexuais diárias, a esposa jovem, 43 anos. Antecedentes de hipertensão e diabetes controlado, sem antecedentes familiares, um toque, uma próstata de 30 gramas, fibra elástica, sem nódulos. No segmento, o PSA aumentou um pouquinho para 8,1, a gente pediu uma ressonância multiparamétrica, um nódulo de 2, né, uma próstata de 20 gramas, 2 centímetros, região de ápice posto-lateral à direita, com P-RADS 3. Saiu o esquema da ressonância. A gente fez uma biópsia confusão cognitiva e mostrou múltiplos fragmentos, principalmente aí à direita, como foi assinalado lá na ressonância, que foi onde foi feita a cognição. Um nódulo com 70%, um Gleason 3+4, risco intermediário favorável, 1 em 2. Esse paciente, então, foi feito a cirurgia de raiz, prostatectomia aberta com linfadenectomia, paciente SUS.
Esse paciente, na evolução, veio um anátomo do Lesion 3, 85%, com padrão 4, 15%, tudo livre, linfonodos zerados. O Nadir, 003, o paciente tinha uma testosterona de 215, já tinha alguns sintomas clínicos. Esse paciente ficou impotente durante 1 ano, incontinente, usando 3 pads por dia, e desenvolveu um quadro depressivo, né? O paciente não tinha mais relação, ficou ansioso, deprimiu. Então, diante de um quadro desse, a gente precisa se perguntar quando a gente deve operar, se é o momento certo de operar e quem a gente deve operar. E para começar essa discussão, eu tenho aqui uma mesa, mais uma vez, multidisciplinar. Eu queria convidar a Carol para falar um pouquinho de uma ferramenta bastante importante, que é a fisioterapia pélvica, não só no pós, mas no pré desses pacientes. Carol, a palavra é sua. Bom dia, gostaria de agradecer mais uma vez a Augusto e ter a honra de ter participado de todas as edições desse simpósio, né? É uma honra. Então, na verdade, esse paciente, vamos pensar em 2 momentos. Ele está no pós-operatório, né, com depressão. Desde 2021, a AICS ela recomenda a fisioterapia no pós-operatório, pensando em 3 aspectos nesse paciente. Primeiro, a fisioterapia ela vai pensar na neuropraxia pós-cirúrgica, então a gente começa com a eletroestimulação nesse paciente. Depois, a gente pensa que, mesmo pensando em uma lesão esfincteriana, esse paciente também ele traz uma função miccional alterada, então ele também tem, em alguns casos, uma bexiga hiperativa, uma diminuição de capacidade vesical. Então, a gente pensa na neuropraxia, a gente pensa na função miccional desse paciente, com terapia comportamental diário-miccional. A gente compreende que, ao retirar a próstata, você diminui a força de vedação. Então, a gente organiza esse paciente nessa relação abdominopélvica. Tudo que você faz, você aumenta essa pia, né? E essa pressão intra-abdominal recai sobre o assoalho. Então, a gente realinha esse corpo desse homem, pensando nesses vetores de força. E, por último, o treino funcional desse paciente. Esse seria um pós-operatório, né? O que a fisioterapia pensa nesse paciente. Só que, desde 2006, começaram a ter alguns trabalhos falando da fisioterapia pré-operatória. Em 2014, sai a primeira revisão, com 5 ensaios apenas, sem nenhum valor em relação a fazer antes ou não. Em 2016, mais outra meta-análise, agora sim, com 11 ensaios e 800 homens, e já demonstrou uma vantagem de se pensar em algo pré-operatório para esse paciente. Em 2018, outra meta-análise agora com 20 ensaios, que sim corrobora o que foi falado em 2018. Agora, o que eu trago de novidade para 2022? Em 2020, saiu uma última revisão sem meta-análise que fala o seguinte: na verdade, o paciente não deveria fazer uma reabilitação pré-operatória, e sim uma pré-habilitação. Por quê? Se hoje, depois de 20 anos de indicação de fisioterapia, a gente consegue descrever melhor os fatores de risco, como idade acima de 70 anos, tamanho da uretra membranosa, comorbidades, obesidade e a função miccional. Se pensarmos em colocar um programa de pré-habilitar este homem para o que virá, né? Ele não iria parar no susto, por exemplo. Aí você pode questionar, mas idade e o tamanho da uretra membranosa são fatores de risco imutáveis, né? Mas o músculo, ele não é imutável, ele é dinâmico. Então, se você faz um trabalho pré-operatório de reabilitação dessa musculatura, reabilitação não, pré-habilitar esse paciente, melhorando a qualidade muscular, esse rápido esfíncter, né, que envolve essa uretra membranosa, ele melhora a qualidade de vedação. Ele pode entrar nesse programa que foi proposto nessa revisão, com nutricionista para melhorar a qualidade de obesidade, e ele não fica, por exemplo, dentro do tempo do diagnóstico até o momento que ele opera, ele não fica solto. Então, você diminui a ansiedade, você diminui a depressão, e ele se prepara para o que vai acontecer. Então, essa memória neuromuscular vem sendo observada de uma forma muito mais benéfica,
fazer uma pré-habilitação e depois uma reabilitação nesse paciente do que não pensar nesse pré-tratamento. Então, já é uma realidade, cada vez mais, com artigos mais robustos, ainda não é uma recomendação formal, o pré-tratamento, mas eu acho que com esse artigo de 2020 vai entrar em vários serviços, já está, né, sendo implantado em vários serviços no mundo. Muito bom, Carol. A gente sabe que com os avanços cirúrgicos, né, isso vem diminuindo, a tendência é essa, quanto mais minimamente invasiva, robô e tudo, a tendência é isso. A gente não tem ainda trabalhos de fase 3, com evidência científica ainda para fazer essa comparação, mas na prática a gente vê isso. Mas é claro que a fisioterapia faz parte desse arsenal. E aí eu queria falar um pouquinho com o George, que é urologista, faz a parte de psicanálise, né, desses pacientes, que é uma coisa tão subjetiva, e muitas vezes é um paciente esquecido. Esse paciente, especialmente paciente jovem, que desenvolveu um quadro depressivo. Como é que você conduz esse caso, George? Acho que você tem uns slides aqui, não é isso? Deixa eu botar. Na verdade, a gente podia, antes de jogar a pergunta para a plateia, Wagner, por favor. E se pudesse botar o pessoal que está online, o Pipe, também, os três, por favor. Joga a pergunta com o QR Code, depois o George responde. Quem quiser captar isso aí, e a gente depois lança as respostas. E se puder botar o PIP depois, Wagner, tem 3 palestrantes online para a gente, para eles participarem aqui com o vídeo. Augusto, muito obrigado, agradeço muito a SBU pelo convite, né? Eu acho importantíssimo a gente discutir qualidade de vida. E quando a gente pensa em qualidade de vida, ela é talvez uma discussão difícil, porque ela fala de fatores subjetivos, né? Fatores subjetivos são fatores individuais, né? Fatores objetivos são fatores coletivos. Quando a gente fala de fatores subjetivos, a gente está falando daqueles 5%, às vezes, que estão fora da curva de Gauss. E por isso que é tão difícil uma discussão subjetiva. Mas eu fico muito animado e feliz em observar que isso está crescendo, que a gente, na verdade, está individualizando o tratamento. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de discussão. Eu acho que nesse caso específico que você apresentou, o mais interessante é que a gente sabe que em que momento a gente pode operar esse paciente, em que momento a gente vai oferecer esse paciente, né, complicações que podem fazer com que ele perca a qualidade de vida. Então, a gente sabe que o câncer de próstata, normalmente, é um câncer que tem uma evolução lenta. E a gente pode esperar um pouco mais para que esse paciente ele entenda esse processo e que ele possa ajudar a gente na escolha do seu melhor tratamento. Então, a gente só consegue, na verdade, entender isso quando a gente tem uma conversa com o paciente, a gente tem um diálogo com o paciente aberto, e isso leva algum tempo. E no nosso consultório no dia a dia, às vezes, esse tempo está escasso, principalmente no SUS, né? Então, eu acho que nesse caso específico, tem a ver com isso, né? O que a gente vai levar em conta, né, em relação ao melhor tratamento desse paciente? Então, somente subjetivamente, através de entendendo esse indivíduo, que a gente pode ajudá-lo. Eu tenho, na verdade, um caso clínico, um caso clínico que eu acho que ilustra bastante, né, parecido talvez com esse caso clínico seu, que é um paciente de 47 anos, branco, solteiro, sem filhos, né? Não tem história familiar de câncer de próstata, ele tem apenas um tio, e o PSA dele era 0,2, 0,3, o PSA foi para 2,2. E aí o colega achou que o PSA subiu, pediu uma ressonância, e a ressonância veio um PIRADS-4, né? Lógico, PIRADS-4, biópsia, a biópsia mostrou um adenocarcinoma de próstata Gleason 6 em 4 fragmentos, tanto na base direita como na esquerda, em 20% dos fragmentos, né? E aí esse paciente ele procurou 5 colegas urologistas, né? Porque ele ficou na dúvida. Então, o tratamento que foi primeiro oferecido foi a prostatectomia radical, né? Laparoscópica robótica. Ele é um paciente que tem um grau de instrução bom, então ele procurou vários especialistas, foi em outro estado,
né? Pensou no Haifu, só que é multicêntrico, é um tumor multicêntrico. E desses 5 colegas, apenas um chegou para ele e falou da vigilância ativa, né? Então, ele achou que o tratamento dele deveria ser uma prostatectomia radical. Também teve outras terapêuticas que não foram oferecidas, a gente sabe, né? E... Pode passar, Augusto, por favor. Então, esse paciente, ele foi submetido, né, na verdade, a uma prostatectomia radical robótica em outubro de 2021. Fez a congelação de esperma em 2 clínicas diferentes, né, porque ele é sem filhos. E, após o procedimento, ele apresentou uma incontinência leve, tá? Fez fisioterapia, faz a fisioterapia uroginecológica, apresentou uma disfunção erétil moderada, e ele está em uso de tadalafila, 5 mg diário, desde o 13º dia do pós-operatório. E é um paciente que veio para mim, encaminhado pelo colega, um outro colega que avaliou ele, né? Porque ele começou a procurar outras respostas. Pode passar, por favor? Com várias demandas. Primeiro, ele estava muito insatisfeito com a cirurgia. Bastante insatisfeito, né? Ele pensou que a cirurgia era simples, né? Como uma apendicectomia que ele já tinha feito. E ele veio com a sensação que como se ele tivesse vazio por dentro, como se a pelve tivesse oca. Ele me falava que parece que a conexão entre a mente e o pênis tivesse sido desfeita, né? Veio também com a queixa em relação ao tamanho do pênis, que o tamanho do pênis diminuiu. Aí eu aprendi com a doutora Carmita que existe uma síndrome, né, chamada síndrome de couro, né, que é quando o paciente tem a sensação que o pênis está encolhendo, está entrando, né? Me falou, né? Minha vida está arruinada, não consigo me relacionar com mais ninguém. Ele tinha uma parceira, né? Não era casado, mas tinha uma parceira, relacionamento muito ruim, e está há 1 ano sem ter relações sexuais. Ele consegue se masturbar, então ele consegue ter uma ereção. Eu pedi também o Doppler, né? O Doppler peniano mostrou uma função peniana, ele consegue, ele tem vascularização no pênis. Mas ele está extremamente arrependido, porque ele não tem filhos, ele não fez vínculos de família, ele achou que dos 5 médicos urologistas, apenas um foi que deu a opção mais correta de fazer uma vigilância ativa, ele poderia ter esperado um pouco mais, né? Tem um rancor, né? Apresentou um rancor, um pouco de culpa também em relação aos médicos, né? Que ofereceu a cirurgia como a melhor saída, e ele decidiu fazer a cirurgia porque a maioria das pessoas tinha indicado cirurgia, e hoje ele pensa que apenas um desses colegas urologistas foi que talvez tinha te dado a melhor opção. E é um paciente que ele toda hora vê uma coisa diferente de câncer de próstata, ele manda mensagem para mim, né? É um paciente que já fala, inclusive, às vezes, que a vida dele não tem mais sentido, né? Cita casos de suicídio, só que ele não pensa em cometer suicídio. O paciente que eu estou acompanhando junto com o psiquiatra, né, caminhei para um colega psiquiatra amigo, está usando medicamento, né, antidepressivo, está melhor em relação à questão cirúrgica, porque eu acho que a psicoterapia ela tem a ver com isso, né, da gente entender esse processo e entender que em algum momento esse paciente ia precisar fazer um tratamento cirúrgico, né, ou algum outro tipo de tratamento. Ele tem uma questão em relação ao tamanho do pênis e a cirurgia dele foi robótica e foi toda filmada. Então, ele tinha uma cena da cirurgia que ele achou estranho, que é aquele ponto que se dá no pubis, né? Aquela fixação. Ele achava que aquela fixação ali tinha encolhido o pênis dele e ele queria fazer uma cirurgia para tirar aquele ponto. Então, minha sessão é de 1 hora, eu fiquei mais de 1 hora com o paciente, vi toda a cirurgia, uma cirurgia muito boa tecnicamente, né? E o que o paciente me traz é que, na verdade, volta o último slide, por favor. Aqui, doutor George, tenho certeza que minha cirurgia foi muito bem feita, mas não ter a próstata e suas consequências na minha idade é um impacto muito profundo. Foi isso que ele mandou de mensagem para mim, tá? Então, a gente tem que pensar muito na qualidade de vida dos pacientes, na questão subjetiva, né? E a gente, às vezes, só olha a questão mais objetiva, que é a questão estatística. Muito bom. Wagner, joga aí a resposta do pessoal antes, e eu queria convidar a doutora Carmita, que é uma sumidade na área de sexologia, professora de todos nós disso aí.
para poder falar um pouquinho disso. Como conduzir esse caso. O caso de George foi muito bem exemplificado. Doutora, bom dia. Pois não. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu tô ouvindo você um pouquinho mal, mas vamos lá, eu vou comentar a respeito. Eu acho que o colega que me antecedeu foi muito feliz naquilo que ele apresentou. É complicado, acredito, para o urologista, na sua prática, ter a possibilidade de falar com o paciente exatamente tudo o que vai acontecer na medida em que ele vai fazer uma cirurgia radical e vai perder uma função. Por vezes, para preservar a vida do paciente, percebendo a sua resistência em aceitar a conduta, o médico não abre o jogo de uma forma total. E após o ato cirúrgico, é que o paciente vem a saber que perdeu a função, que vai ficar incontinente, que vai ficar impotente, e isto causa na vida dele um transtorno muito grande. Eu sugiro que, na medida do possível, todas as consequências do ato cirúrgico sejam conversadas de antemão. Eu sei que preservar a vida é o nosso papel, e, em função disso, muitas vezes, não queremos entrar em conflito com a resistência do paciente. Porém, o pós-operatório acaba muitas vezes sendo algo que nos afeta, nos atinge, a nós, profissionais da área de saúde mental, que vamos receber esse paciente deprimido, ansioso, e, por vezes, né, já acontece, nos casos mais extremos, até atentado contra a vida, porque o pênis é um órgão de suma importância para os homens. E também foi comentado aqui as fantasias que podem começar a acontecer. Meu pênis ficou menor, além de eu não ter a função, eu também anatomicamente fui prejudicado. Começa a haver uma série de impressões que podem até não proceder, mas que o paciente passa a vivenciar. Fixa-se nesta ideia de pênis e de ereção, mas também a gente tem que observar que a depressão, mesmo nos casos que são recuperáveis, quanto à ereção e quanto à função sexual de uma forma geral, podem estar, pela depressão, comprometidos. Então, é fundamental avaliar se o caso vem acompanhado de uma depressão até a partir do momento do diagnóstico. Não há necessidade nem de se pensar que a cirurgia pode levá-lo, mas o diagnóstico de um câncer já torna o paciente muito mais instável emocionalmente. Alguns reagem com depressão, outros reagem com ansiedade, mas, de qualquer forma, ambos necessitariam do acompanhamento de um especialista na área, inclusive para melhorar, para ajudar no pós-operatório. O pós-operatório, quando o paciente já vem acompanhado pelo especialista em saúde mental, é bastante mais positivo, a gente tem estudos mostrando isso. Nesse caso em particular, né, eu acredito que, já que ele não teve esse acompanhamento a priori, é super importante e necessário, é fundamental que ele agora o tenha, para até poder pensar em outras alternativas na sua vida, outras formas de fazer sexo, que, inclusive, o profissional de saúde mental pode discutir com ele, pode trabalhar esse lado, aliviando o urologista, né, dessa responsabilidade que já é muito aquela de ter praticado o ato cirúrgico e agora dar o seguimento para um paciente que, se teve um câncer, será sempre um paciente a ser avaliado de tempos em tempos, com cuidados bastante próximos, para que ele adira a esse tratamento necessário, a esse acompanhamento indispensável. Um profissional de saúde se fazendo presente, traz essa possibilidade. Agora, é claro, nem todos os nossos pacientes têm essa felicidade de poder contar com uma equipe interdisciplinar. A boa notícia é que os serviços do Brasil, em geral, começam a trabalhar, mesmo em nível de SUS, em nível das faculdades, das universidades, em equipes interdisciplinares
o que mostra uma mudança profunda na evolução dos pacientes. Fisioterapia, como a colega colocou, é indispensável antes, durante e depois, e o acompanhamento do profissional de saúde mental também, além do urologista, e eu diria mais, eu diria que o urologista que conhece o benefício dessas duas áreas trabalha com muito mais conforto, trabalha com muito mais acurácia com os seus pacientes de câncer ou de qualquer outra outra doença que vá levar a repercussão sobre a saúde sexual. Por enquanto é isso. Muito obrigada pelo convite. Agradeço e estou assim muito honrada de estar na companhia de colegas tão experientes e tão ilustres e ainda mais falando especialmente para os baianos. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Excelente explanação. Ajudou muito aqui na mesa. Eu acho que o Diego tem uma pergunta da plateia direcionada para a Carol. Pergunto à doutora Carolina sobre o tempo necessário para pré-habilitar o paciente, já que geralmente a cirurgia é realizada 1 a 2 meses após o diagnóstico. Perfeita pergunta. A última revisão fala de 4 semanas pré-operatória. Então, se o paciente ele entra, é o tempo que você tem para você fazer um ajuste dessa musculatura, dar uma reserva neuromuscular. Neuromuscular seria a palavra. Lógico, quanto mais tempo, melhor. Se você pensa em pré-habilitar e você está em um serviço, por exemplo, um SUS, que o paciente vai passar 2 meses, 3 meses nessa angústia, vou operar ou não vou operar, o que é que vai ser de mim? Né? Porque quando esse paciente chega no pós-operatório, para vocês, ele chega querendo ficar bom, querendo viver. Para a gente, ele chega querendo resolver uma coisa que acabou a vida dele, que ele está incontinente e impotente. Para o homem, isso é devastador, entende? Então, se a recomendação hoje é que se você tem a possibilidade de 4 semanas antes, o paciente vai compreender toda a anatomia do assoalho pélvico, ele vai ter um tratamento um exercício domiciliar, ele já vai compreendendo melhor esse corpo para o pós-operatório. É como, por exemplo, um médico que vai operar um ombro. Se o paciente não tem músculo, se você faz uma reabilitação pré-operatória, você melhora a qualidade daquele corpo muscular, tanto pensando em assoalho pélvico como pensando em uretra membranosa, você tem uma resposta melhor no pós. Essa é a ideia atualmente. 4 semanas antes, a gente já consegue trabalhar. Muito bem, eu estou aqui com 4 urologistas na mesa, e aí eu queria começar pelo Marcelo Cerqueira. Ele é urologista e milita muito na área da urologia também. Marcelão, como é que você conduz um caso desse? O que você faz no seu dia a dia, a medicina como ela é, os protocolos que você segue, o que você acredita? Bom dia. Agradeço imensamente o convite, é um prazer enorme falar para colegas dessa plateia. Disfunção erétil é uma doença extremamente prevalente. Então, a primeira coisa que eu queria levar à reflexão é que a disfunção erétil demonizou o tratamento do câncer de próstata como se fosse uma venda casada, né? Operou, irradiou, como se o paciente que nunca tratasse o câncer de próstata nunca fosse ter disfunção erétil, né? Metade dos pacientes após 60 anos tem disfunção erétil. A possibilidade dele desenvolver essa condição, mesmo que ele nunca tenha câncer de próstata, é enorme. Tem alguns estudos populacionais que mostram que metade dos pacientes que fazem o diagnóstico já tem alguma queixa. Metade, é muita gente. E dos que vão a tratamento, uma parte que vai à vigilância ativa, para vocês terem ideia, metade dos pacientes sem vigilância ativa desenvolve disfunção erétil ao longo do tratamento, sem fazer absolutamente nada. Então, o primeiro passo é tirar essa demonização, como se ele só tem essa disfunção por isso. Os outros fatores de risco vão continuar. E se a gente não ficar atento a hábitos de vida, obesidade, controle da doença, ele vai desenvolver disfunção erétil por uma série de razões, inclusive a depressão. Só que disfunção erétil é uma coisa que você estuda pouco, trata rápido, e aí você ganha tempo para você aí entender melhor e estudar. Mas o que o paciente quer é uma solução imediata. E a solução imediata é mais ou menos protocolar. Os inibidores de fosfodiesterase, eu entro no momento que eu tiro a sonda. Na minha escola foi assim, eu aprendi assim, eu não espero 30 dias. A literatura diz que até 2 anos
pode mudar, ele pode ter recuperação espontânea, e aí existem várias meta-análises que mostram que nenhum tratamento muda a evolução natural definitiva. O paciente que vai recuperar, ele vai recuperar de qualquer forma, mas disfunção erétil é igual a dor de cabeça. Você não deixa o paciente com dor de cabeça para saber o que é. Ele quer ficar bom dor de cabeça, depois você investiga. Então, você precisa recuperar a ereção dele da forma que for. Já se foi menos agressivo, tenta o comprimido aí muito tempo, para depois passar. Hoje em dia, a gente tende a ser bem mais agressivo. Quanto mais rápido esse paciente recuperar a ereção, melhor para o emocional dele, melhor para a confiança, melhor a autoestima. Eu entro com inibidor de imediato e insisto que o paciente use, ainda que ele refira que não teve resposta alguma. Eu uso o tadalafila de 5 miligramas, não por ser melhor ou pior, porque eu acho mais confortável. O pragmatismo de você tomar um remédio para esperar 30 minutos para ter relação atrapalha um pouco, um negócio que já é tumultuado. E em questão de 60 a 90 dias que o paciente não responde, eu insisto com terapia intracavernosa. Até um ano atrás era descabido você falar das duas coisas ao mesmo tempo, a terapia combinada. Quem milita em terapia intracavernosa dizia, então vamos passar para frente. Hoje já é muito claro que você pode manter o inibidor e partir para a terapia intracavernosa. E eu sempre digo ao paciente, o tratamento de disfunção erétil você pode dar passo para frente e passo para trás, exceto se você pensar em pôr prótese. Ele pode usar a injeção, um belo dia responder só ao comprimido, um belo dia melhorar como ele melhoraria. Então, passou de 90 dias, o paciente está evoluindo bem, e ele não respondeu ao inibidor puro, e aí eu explico a ele, insisto com a terapia intracavernosa, que é um tratamento, para quem não milita muito, oncologista, é muito mais antigo do que a terapia oral, é muito mais eficaz, funciona incrivelmente bem, só que não é primeira linha porque é uma injeção. Você não tem como propor como primeira linha um tratamento que é injetável, na própria genitália. Tem paciente que não faz porque não consegue mesmo, por fobia. Mas funciona muito bem. Quando você consegue engajar o paciente e motivar, eu já vi paciente ficar 8, 10, 12 anos usando e se adaptar. Muito bom. Amoedo, você também, eu queria a sua opinião antes da pergunta sobre o que você faz aí em relação à reabilitação oral, intracavernosa, se é igual, se muda alguma coisa? Eu sigo um pouco do protocolo. Primeiro, eu queria agradecer o convite, Augusto. Um jovem urologista está dividindo a mesa com nomes tão importantes na urologia nacional. Eu sigo um pouco do protocolo publicado pelo Eduardo Miranda com o Murrow, quando ele estava no Memorial, que é um protocolo um pouco mais agressivo também. Então, a gente faz tadalafila no pré-operatório, começa 5 dias antes, e mantém a tadalafila no pós-operatório imediato. Alguns não deve ter diferença nenhuma, começar assim que retirar a sonda, 5, 7 dias depois. E eu faço um desafio de dose com sildenafila. Então, se o paciente não tem ereção com tadalafila, eu já oriento ele na primeira prescrição a fazer um desafio com 100 miligramas de sildenafila nesse pós-operatório, e em 6 semanas, se ele não está tendo ereção com terapia oral em dose máxima, que é a tadalafila de 5 miligramas, mais a sildenafila de 100, pelo menos 2 vezes por semana, a gente já institui a terapia intracavernosa. Isso aí. E aí eu queria ouvir de você também, falar, esse paciente teve um Gleason 7, 3+4, e uma testosterona de 215. E aí a gente entra numa polêmica, que é exatamente fazer a reposição ou não da testosterona em pacientes prostatectomizados. Quando fazer, qual momento fazer, qual tipo de câncer você faz antes ou faz depois. Queria ouvir de você se tem alguma evidência, como é que você faz isso na prática, porque opiniões entre oncologistas clínicos, endocrinologistas e urologistas divergem demais. Então, eu trouxe esse caso para trazer essa discussão. É um tema muito divergente. A questão da testosterona em relação ao câncer de próstata surge na década de 40, né, com a publicação do Hutchins, que relaciona a castração à redução da doença metastática, né, do câncer de próstata. E por mais de 60 anos isso perdurou na literatura, até que Morgan Thaler, no início dos anos 2000, publicou a teoria da saturação, o modelo da saturação. Então, eu respondo sua pergunta com a outra pergunta. Esse paciente no pós-operatório, se tivesse níveis normais de testosterona, você castraria ele? Não. Provavelmente não. E se castrasse, o objetivo seria a níveis
de castração, né, de 30 a 50, então não níveis de hipogonadismo. Então, segundo o Morgan Thaler, que publicou essa teoria da saturação, as células da próstata, seja saudável, da próstata saudável, do câncer de próstata, elas têm um número finito de receptores de androgênio, e esses receptores de androgênio são saturados a um nível sérico de testosterona muito baixos, entre 100 e 200 nanogramas por decilitro de testosterona. Então, ele demonstrou com estudos com célula, em rato, e a gente tem uma série de trabalhos, de relatos de casos, de séries de casos com mais de 1.000 pacientes, que demonstram que elevações do nível de testosterona acima do nível fisiológico não alteram a resposta de expressão de DNA nem o crescimento celular dessas células prostáticas, sejam elas benignas ou malignas. Então, acima de 200 nanogramas por decilitro, ele já estaria com receptores saturados. Então, a gente não tem nível de evidência 1A de trabalhos randomizados prospectivos, placebo controlado, mas a gente tem uma randomização natural, que são os pacientes eugonádicos, que mostram que a gente não teria problema. Então, baseado numa recomendação fraca de literatura, que são séries de casos, a gente está autorizado a fazer reposição de testosterona. Só é importante lembrar alguns critérios prognósticos. Então, pacientes com margem negativa, pacientes linfonodo negativo e sem invasão de vesícula seminal são os pacientes candidatos ideais aí a essa reposição. E tentar iniciar com testosterona com a meia-vida mais curta, que facilita a retirada da droga, caso tenha alguma relação com recidiva. Excelente, Felipe. É exatamente isso. Os guidelines, eles falam em 1 ano, né? Lembrando que a testosterona ela não tem uma ação direta, evidente na ereção. Então, só que de maneira indireta é fundamental, porque o sujeito que está completamente hipogonádico, sem libido, ele confunde disfunção de libido com de ereção, porque ele não se excita, ele não tenta, ele não pratica. Então, passa a ser uma peça-chave da disfunção erétil. Esse paciente tem 1 ano. Apesar a gente saber que o paciente de cirurgia aberta ele recupera mais lentamente, então demora mais. A rigor racional, você dizer que ainda dá para recuperar, não dá para você deixar um paciente desse de 55 anos desse jeito. Então, é como o Felipe falou, tem 1 ano, tem segurança, tumor de baixo risco, guideline respalda, os pacientes eugonáticos já são a amostra natural, então não tem porque não consertar tudo que está errado. Beleza. Agora, passando, vamos supor, Luiz Otávio deve estar aí online. Tudo bom, Luiz? Seja bem-vindo. Bom dia. Tudo bem? Muito bem. Tudo bom, Luiz? Como é que vai? Eu gostaria de inicialmente agradecer o convite, de estar aqui com vocês e pedir desculpas eu não poder estar presencialmente, porque meu filho chegou de viagem ontem, depois de 1 ano e meio fora do Brasil, então eu não tinha como sair no dia seguinte. Mas estamos juntos aí. Obrigado pelo convite. Não, claro, o que vale é você aqui com a gente. Agora sim, Luiz, vamos supor que haja falha na terapia oral e na terapia intracavernosa. Como é que você conduz o caso, pensando em tratamento cirúrgico para a disfunção erétil, em termos de uso de prótese, qual é o seu protocolo, o que você prefere, complicações? Dê esse apanhado para a gente aqui. Tá. Bom, a primeira coisa que já foi tocado rapidamente aí é que antigamente a gente colocava a cirurgia da prótese como uma terapia de terceira linha. Tá? Então, a gente só indicava quando realmente havia falha nos outros tratamentos. A gente tem que ter em mente que a prótese pode ser uma escolha do paciente. Então, tem aqueles pacientes que têm efeito colateral com o oral, ou que não funciona, ou paciente que tem pânico de injeção, e tem aquele paciente que chega e diz, olha, Otávio, eu já ouvi falar tão bem, eu tenho tantos amigos com prótese, que eu quero colocar uma prótese, não quero esperar 1 ano, 2 anos, eu quero colocar a prótese. Então, na realidade, a indicação aí é uma conversa do paciente com a gente. O timing, na realidade, eu não tenho como virar para ele assim, vamos esperar 1 ano e meio a neuropraxia. Eu posso até explicar isso para ele, que ele tem chance de que retorne ao normal, mas ele pode falar, eu não quero esperar. Então, a primeira coisa, em termos de indicação, isso passa por uma conversa, por um diálogo com o paciente. Tá? Então, a partir do momento que se chegou à conclusão, médico-paciente, que a prótese é a melhor indicação naquele momento, independente de qual seja o momento pós-operatório, então a primeira coisa que a gente vai discutir é qual tipo de prótese.
Então, nós sabemos, nós temos as maleáveis e as infláveis. Um grande problema aqui no Brasil, as maleáveis são as mais indicadas basicamente por causa do custo. A inflável no Brasil é muito cara e pouca gente tem acesso a colocar uma prótese inflável. Eu tenho no consultório uma prótese inflável modelo, eu mostrar para o paciente. Eu tenho a maleável, eu tenho a inflável. Então, eu mostro para o paciente as duas, falamos o custo, e aí a gente tem que também, aí na indicação, ver algumas contraindicações. Você pega, por exemplo, o paciente muito obeso, com a barriga muito grande, ele vai ter dificuldade de colocar uma prótese inflável. É aquele paciente que tem uma destreza manual com algum problema, como é que ele vai fazer a bombinha para acionar a prótese? Então, dependendo, em alguns casos, a gente indica, olha, para você a melhor opção é a maleável por causa disso. Tá? Isso é uma minoria dos casos. A maioria, eu coloco os prós e os contras de cada uma. Quer dizer, a maleável ela é muito mais fácil de manipular, basta você puxar a haste, então ela é muito mais fácil. O homem tem que saber que na inflável ele tem que dar 10, 12 bombadas para que entre em ereção. Tá? Então, assim, eu tenho pacientes com prótese maleável e a parceira não sabe que ele tem prótese. Porque eles começam a beijar, ele tira a roupa, ele já está em ereção, acabou, ela vira para o lado e guarda, então ela não sabe. Então, esse é um temor que muitos dos homens têm em relação a depois. Você vai ver, eu estou na calça andando na rua, está vendo que tem uma prótese? Não, você pode até ver um pouco o volume, mas a inflável era completamente discreta. É claro que a grande vantagem, a maleável totalmente discreta. É claro que a grande vantagem da inflável é o fato de dar flacidez e ereção. Então, essa é a grande vantagem da inflável. Então, a gente coloca isso tudo para o paciente, vantagens, desvantagens, custo, facilidade de manuseio, e vamos discutir com o paciente o que ele prefere. E aí chegamos a uma conclusão. Então, já chegamos à primeira conclusão, que era a indicação. E não tem tempo, depende do paciente. Chegamos ao segundo ponto, qual prótese colocar. Também é uma conversa com o paciente, e aí chegamos a uma conclusão, ok, vamos colocar tal prótese ou tal prótese. E aí, gente, nesse momento também, é imprescindível que a gente fale das eventuais complicações da cirurgia. Porque, assim como na indicação da prostatectomia radical, você tem que falar das complicações, quando você indica uma prótese peniana, você também tem que falar das complicações. Então, é uma cirurgia, tá? Então ela tem as complicações de infecção, é claro que a incidência no homem não diabético em torno de 2%, tá? Para o diabético descontrolado isso vai a 15%, 16%, então a gente nunca fazer uma cirurgia em um diabético descontrolado, não é o caso desse paciente do caso, mas nós estamos falando em geral, a gente tem que falar, no caso da maleável, existe a possibilidade da fratura da prótese, e tem que trocar no futuro. No caso da inflável, a gente tem que falar que pode haver um defeito mecânico em um dos componentes da prótese, e pode ser necessário uma revisão e mesmo uma troca. Então, as complicações mais frequentes é a infecção no pós-operatório imediato, tá? Então, a gente tem que tomar todos os cuidados no bloco cirúrgico, com pouca gente, se possível usar 2 luvas, se possível usar aqueles plásticos protetores, deixando só o pênis com a prótese. Eu sei que isso não é viável na maioria dos hospitais, mas a gente tem que diminuir o número de pessoas. O antibiótico, eu me lembro uma vez que no hospital, eu fui chamado pelo comitê de infecção hospitalar, dizendo que eu não poderia dar antibiótico para paciente de prótese no pós-operatório. Eu falei, ok, eu não vou dar, mas vocês vão ser os responsáveis se tiver alguma infecção. Então, isso quer dizer que a gente dá de rotina o antibiótico. Eu tenho dado hoje a cefuroxima um dia antes, a ceftriaxona e a vancomicina no pré-operatório, e depois a cefuroxima de novo por mais 10 dias no pós-operatório. Então, isso a gente tem que conversar com o paciente, explicar que vamos dizer assim, uma salvaguarda, tentar diminuir o índice de infecção. E, no final das contas, e eu queria terminar aqui dizendo que o índice de satisfação dos pacientes que colocam uma prótese peniana é extremamente alto. Tá? É claro que a gente tem que colocar também a expectativa que o cara acha que vai ter
o mesmo pênis quando ele tinha 17 anos de idade. Não. Então, a gente tem que dar as expectativas, mas o índice de satisfação é acima de 90% a 95%. Tá? Então, é um excelente tipo de tratamento quando bem indicado, quando discutido com o paciente. Muito bom, Luiz. Ótimo, então, a explanação, as explicações. Eu queria chamar agora o doutor Luiz Gustavo. O doutor Luiz Gustavo é urologista em São Paulo, atua nessa área mais intensamente de incontinência. Luiz, vamos supor que a fisioterapia falhe nesse caso, o que você indicaria? A gente sabe que tem produtos novos chegando, marcas novas, e como é que você conduz, qual o seu protocolo, né, para poder fazer essa habilitação do ponto de vista cirúrgico de um paciente incontinente? Bom dia a todos. Obrigado, Augusto, pelo convite, pela apresentação. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, inicialmente, no primeiro ano, após a cirurgia, nós usamos, como a doutora Carolina colocou, a fisioterapia. A robótica, ela acelera a recuperação, mas não muda a taxa final de pacientes incontinentes, então nós vamos ter em torno de 7%, 5 a 10% de pacientes que vão persistir com a incontinência após um ano e vão precisar de um tratamento cirúrgico para a incontinência. A incontinência, ela é uma complicação pior do que a disfunção erétil, porque a incontinência acontece o tempo todo, ela limita todas as atividades do paciente e não só a atividade sexual. Então, ela, em geral, ela é uma complicação que compromete mais a qualidade de vida do paciente do que a disfunção. O paciente com incontinência e disfunção geralmente quer resolver a incontinência primeiro. Aí, no primeiro ano, só aqui ressaltando que nós temos as medidas transitórias que enquanto nós aguardamos a melhora, né, ofertada, a melhora espontânea e a crescida da fisioterapia, né, existe de medicamentoso a duloxetina, né, que tem alguns nomes comerciais aqui no Brasil, não tem essa indicação em bula aqui no Brasil, nem na Europa, mas consta nos guidelines e oferece uma melhora significativa em mais de 50% dos pacientes. Então, é um teste que vale a pena oferecer para o paciente a duloxetina, começando com 30 miligramas, esperando aí 10, 15 dias, se o resultado não tiver satisfatório, subir para 60 miligramas. Tem efeitos colaterais, no entanto, esses efeitos, eles tendem a desaparecer após 2 semanas de uso da medicação. E com isso você dá um conforto para esses pacientes, até melhora o quadro emocional também, então é uma opção. E os clamps penianos, que podem dar algum conforto transitório no momento de sair de casa, né? Existe um clamp novo, com mais confortável, com silicone azul, esse clamp tem causado menos problema para os pacientes. Lembrar, se for usar o clamp, não usar, porque às vezes o paciente fica continente, ele gosta tanto, né? É incomum, mas que ele não tira o clamp nem para dormir, e isso pode causar ulceração no pênis. Então, o clamp deve ser usado em intervalos e à noite não usar. Bom, falhou, e a melhora desse paciente da incontinência estabilizou, ele não está melhorando mais, né? Porque às vezes, mesmo após um ano, se a melhora estiver ainda acontecendo, né, nós esperamos. E aí nós vamos decidir, depois que estabilizou, está incontinente, está insatisfeito, vamos oferecer para esse paciente um tratamento cirúrgico, que aí nós vamos discutir esfíncter artificial versus sling. Existem os injetáveis também, no Brasil não temos nenhum injetável com essa indicação em bula, os americanos ainda fazem, mas cada vez menos, é um tratamento que o resultado é pobre e ele pode piorar
a incontinência, já que não tem espaço para injeção entre o colo vesical e o esfíncter. Então, não tem muito como você fugir do esfíncter na injeção. Então, não vou nem falar dos injetáveis. E aí nós temos os slings e o esfíncter artificial. O esfíncter artificial AMS 800, ele continua sendo o padrão ouro, ele tem 50 anos de mercado, né? Já tem os resultados muito bem estabelecidos, as complicações. No entanto, a taxa de paciente seco com o padrão ouro, paciente seco sem nenhum absorvente, é em torno de 50%. 85%, 80% a 90% de pacientes satisfeitos, né, considerando um absorvente por dia. No entanto, então, isso quer dizer que há espaço para melhorar o tratamento da incontinência masculina, né? Nesse aspecto, surgiu, né, um esfíncter, nós temos agora no mercado brasileiro um esfíncter novo, da Promedon, que é o Victo. Ele vem com algumas características que são interessantes, de ser uma peça única, não ter emendas, e ele ser ajustável, né? Diferente da incontinência feminina, a gente raramente usa um sling ajustável nas mulheres, porque o sling dá muito certo. Na incontinência masculina, a ajustabilidade do dispositivo parece ser interessante. Então, esse esfíncter novo, você consegue adicionar ou remover líquido do sistema após o implante, né? Com isso, tentar oferecer para o paciente a menor pressão periuretral que mantenha ele satisfeito, né? Com isso, você consegue, teoricamente, porque isso ainda não está, o segmento desse esfíncter ainda é curto, então isso não está comprovado, mas a hipótese é que você consiga melhorar a taxa de continência e reduzir a taxa de complicação uretral do esfíncter, né? Essa é a hipótese. Só discutindo quando fazer esfíncter, quando fazer sling. O esfíncter pode ser indicado em qualquer grau de incontinência, né? Nós vamos discutir o sling, quando não indicar, né? A indicação do esfíncter tem as mesmas prerrogativas que a prótese inflável, que o Dr. Luiz Torres trouxe, do paciente ter que alguma destreza manual, a condição física dele permitir acesso ao escroto para apertar o pump, e cognitiva, né? Uma condição cognitiva para entender o processo. Mas isso também é a minoria dos casos, a maioria isso aí não interfere. Então, quando isso não interfere, o segundo passo é ver a condição de esvaziamento, né? Esse paciente ele está esvaziando bem, tem uma fluxometria boa, convincente, tem resíduo baixo, beleza, continuamos na discussão de esfíncter versus sling. Se ele esvazia mal, não tem obstrução, mas tem um detrusor fraco, esvazia com fluxo baixo, intermitente, esforço abdominal, a indicação do esfíncter cresce, porque o esfíncter você consegue reduzir a resistência uretral durante a micção e o sling não, né? Mas se ele esvazia bem, aí nós temos aí que olhar 4 fatores prognósticos, né? O grau de incontinência. Então, o paciente não é obeso, consegue acessar o escroto, cognitivamente entende o esfíncter, destreza manual, e ele esvazia bem. Quais são o que nós temos que ver em seguida? O grau da incontinência, se ele fez radioterapia ou não, se ele teve estenose de uretra tratada, óbvio que a estenose de uretra tem que estar tratada, e se ele fez alguma cirurgia para incontinência prévia. São esses 4. O principal é a radioterapia. Se ele só tiver incontinência grave desses 4, né, o Argos é uma boa opção, que é o sling ajustável. Se ele tiver uma incontinência leve, o Advance, que é o sling de reposicionamento, é uma boa para esse paciente, principalmente se ele não perde urina à noite. Agora, se ele começa a ter mais de 2 desses fatores, se ele tiver incontinência grave e radioterapia, por exemplo, o esfíncter começa a se destacar para esse paciente, talvez a melhor opção. Se ele tiver 3, tiver incontinência grave, radioterapia, estenose de uretra,
a indicação do esfíncter vai ficando mais forte. Acho que é isso o algoritmo de tratamento. Não sei se eu deixei de falar alguma coisa, Augusto, você pode me lembrar. Não, eu acho que foi super completo, Luiz. A gente está também aqui já bem avançado. Eu queria agradecer Augusto, eu posso só fazer um comentário aqui, especificamente nesse paciente do caso que você trouxe. Esse paciente, para mim, nitidamente, ele tem um componente psiquiátrico importante. Então, ele está insatisfeito com tudo. Esse paciente não deve ser colocado uma prótese peniana sem uma avaliação psiquiátrica da expectativa desse paciente. Eu encaminharia para a Carmita antes de colocar uma prótese. Só para wrap up. Perfeito. Então, pessoal, eu queria agradecer a mesa diferente, mais subjetiva, mas com discussões importantes, e queria chamar, na sequência, o Dr. Fernando Vidigal, para a gente começar aqui o simpósio satélite das telas. O Dr. Fernando Vidigal, ele é oncologista clínico e diretor médico da DASA Oncologia de Brasília.